Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa que visa trazer temas da atualidade para discutir com a nossa audiência, discutir com você sobretudo e trazer convidados especiais para repercutir conosco os temas da atualidade. E hoje nós temos aqui a presença mais uma vez do professor Lúcio Freitas. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Valnei. Prazer estar aqui. Ótimo poder bater um papo sobre economia e sobre os assuntos que nos afligem a todos. Legal, legal. Bom, gente, hoje nós trouxemos o tema aqui Banco Central, é o tema da nossa edição. Nós estamos passando aí por um processo de transição importante, né, no Banco Central, com a troca de comando da instituição, e hoje o programa está dedicado a debater um pouco esse assunto e, portanto, temos aqui o professor Lúcio Freitas para refletir um pouco conosco sobre as consequências dessa movimentação importante que está acontecendo na instituição. Mas antes disso, eu gostaria, professor, aqui de trazer um ponto importante, que é primeiro fazer aqui trazer um panorama mais geral para a nossa audiência. Como é que opera o Banco Central, como é o mandato, como é que é o vínculo do Banco Central ao governo, como é que está aí? Porque a gente observa aí muita celeuma em torno do Banco Central e o governo e a imprensa às vezes divulga que o governo falou mal do Banco Central, o Banco Central diz que o governo é irresponsável, enfim, tem uma relação meio conflituosa aí que a mídia, de forma geral, reproduz, né? O que você pode nos trazer aí de reflexão? Então, só para situar, né, o Banco Central, qual que é a função do Banco Central? O Banco Central, ele cuida da política monetária, né? Então é ele quem administra a circulação de dinheiro na economia, taxas de juros, níveis de crédito, esse tipo de variável que interfere, evidentemente, no nível de liquidez da economia, na quantidade de moeda circulando. E o Banco Central tem como missão defender essa moeda, portanto, combater a inflação. A inflação é quando os preços sobem e a moeda perde valor. Do ponto de vista da institucionalidade do Banco Central, que você chamou a atenção, hoje o Banco Central ele tem independência do governo. Então você tem um presidente do Banco Central que é indicado pelo presidente em exercício, mas o mandato deste presidente do Banco Central ele é descasado do mandato do presidente em exercício. Então o ex-presidente indicou o Roberto Campos Neto para um mandato de 4 anos e 2 anos se cumpriram no mandato do ex-presidente e 2 anos se cumpriram no mandato do presidente Lula agora. Então acho que é daí que vem um pouco dessa divergência entre os dois, né? O governo queria que os juros fossem mais baixos e há razões variadas para ele defender esse ponto de vista. E o Banco Central queria manter os juros mais altos. Então houve esse embate aí, né? Mas valeu a independência, ou seja, o governo não tinha como tirar o presidente do Banco Central e substituí-lo, a não ser quando acabasse o mandato, que vai acabar agora no final do ano, e aí no ano que vem teremos um novo presidente. Aliás, a independência do Banco Central, a chamada independência, né, é aí uma controvérsia nessa expressão independência, porque independente em relação a quem, né? Em relação ao governo, em relação ao mercado, em relação ao sistema financeiro, em relação aos investidores estrangeiros, enfim, tem um outro debate aí que eu acho que é importante também. Agora, essa questão dos mandatos não coincidentes, né, também já era um problema, né, porque, por exemplo, você tem um governo que é eleito nas urnas e, portanto, tem a legitimidade para levar adiante a sua agenda econômica, aquela agenda apresentada no pleito eleitoral, e quando esse governo assume, ele nem sempre poderá adotar ou utilizar de todos os instrumentos disponíveis para alcançar esses objetivos. E aí que nasce esse conflito, então, com o presidente da instituição Banco Central, com o presidente eleito, quando eles são de matizes ideológicos ou políticos distintos, né? Que é o caso que nós estamos assistindo hoje, no caso brasileiro. Temos um governo de centro-esquerda com um presidente de Banco Central que tem uma linha mais liberal, uma linha mais de direita, que foi indicação do governo anterior. A não coincidência seria um caminho, não? A não coincidência de mandato, ou você acha que essa não coincidência de mandato ela deve prevalecer? A não coincidência de mandato, assim como outras características institucionais ali do banco,
Eles têm a ver com a ideia de que quanto maior esse grau de independência, o argumento técnico, o argumento técnico, não só técnico, mas também ideológico, político, como você bem colocou, é de que quanto maior o grau de independência, mais o Banco Central vai poder agir de maneira a combater a inflação sem ter... Eu trouxe aqui, inclusive, para a nossa audiência um gráfico de juros. Então, se a gente observar ali, a gente percebe que desde 2013, né, a taxa Selic ela vem se expandindo, né, chegou ali a 14%. Em 2016, né, logo na transição do impeachment, já, né, do governo Dilma para o governo Temer, a taxa de juros ela vem caindo vertiginosamente, né, chegando ali a 2%. Eu me recordo que em novembro de 2021, essa taxa chegou a 2%, o que, cá entre nós, colocava o Brasil aí no rol dos países com taxa de juro real negativa, né? Porque se você descontar uma inflação aí de 5%, 6%, nós estávamos aí com uma taxa real de juro negativa. E no período de um ano, essa taxa vai para 12% aproximadamente, depois ela cai um pouquinho e retoma. Agora, qual é o efeito dessa movimentação dos juros sobre o PIB, sobre a economia? Então, o juro, quando você aumenta o juro, você diminui o consumo das famílias, né? Porque encarece o consumo a prazo, digamos, diminui o investimento das empresas, porque o capital fica mais caro para ser investido. E tem ainda o canal, né, das expectativas, né? Quando você mexe no juro, você está dando um sinal, você diminui o crédito também, e você está dando um sinal para a economia de que a economia vai andar mais devagar. Os agentes, percebendo essa movimentação, vão criar uma expectativa de uma inflação menor, né? E agindo de acordo com o que esperam, com as suas expectativas, a inflação acaba se realizando menor. É essa a tese. Então, o ponto é o seguinte: aumentando o juro, você desacelera a economia, você joga areia no trilho para a economia andar um pouco mais devagar. Em tese, a ideia de fazer isso é para se combater a inflação quando a economia está superaquecida. Ali a gente tem, interessante, os momentos, né? A queda de juro a partir de 2016, depois durante a pandemia, que aí era um quadro excepcional, né? O juro chegou a 2% no momento completamente atípico. E a subida tem a ver com a inflação que se verificou pós-pandemia, que podemos questionar: deveríamos ter subido o juro a 13,75 naquele instante? Eu, humildemente, penso que não. Acho que a gente exagerou um pouco na dose, isso porque essa inflação ela carregava muito de custos, né, de mudança na estrutura. Que as pessoas tinham mais dinheiro para consumir. Exato. Né? As empresas que estavam tendo mais custos para produzir. Exato. E, portanto, o aumento da taxa Selic não seria tão eficiente, né, no combate a essa inflação. Isso. Mais custos por conta da pandemia mesmo, de toda a desarticulação das cadeias que a pandemia produziu. Então, veio esse custo, que combater esse custo com juro no mínimo, questionável, né? Então, eu acho que o juro subiu demais ali. E quando essa inflação de custos foi passando, o juro caiu. É aquela pontinha ali do gráfico. Caiu pouco, caiu lentamente, caiu. E agora o juro volta a subir diante de uma economia que está crescendo mais rapidamente. Com baixas taxas de desemprego, né, com aumento da massa salarial em termos reais, isso, com uma recuperação do salário mínimo, uma recuperação forte do consumo, e com uma inflação estável, né? Ainda nós não estamos muito longe ainda daquela situação de risco potencial de descontrole inflacionário, né? Agora, essa questão da taxa de juros, acho que até para a audiência entender um pouco a relação, é que quando há uma elevação da taxa de juros, essa taxa de juros nada mais é do que a remuneração dos títulos do governo. Então, o governo faz empréstimo como qualquer agente da economia e ele, ao pegar esse empréstimo, ele remunera esse investidor a essa taxa aí que nós estamos falando aí de 12%. A decisão do Banco Central vai ser tomada hoje, possivelmente eles devem aumentar aí em 0,75 pontos e, portanto, essa taxa deve ir para 12%. Isso significa dizer objetivamente que quem empresta dinheiro para o governo ganha 12%. E, geralmente, quem empresta são as grandes empresas, são os grandes bancos, são os investidores institucionais que emprestam para o governo. Agora, esse 12% ele muda, né, como você falou, a decisão do empresário investir, né? Porque o empresário diz assim: por que eu vou investir na minha produção
para ganhar 5, 6% ao ano, se eu posso ganhar 12% sem fazer absolutamente nada? É um pouco por aí, não? É um pouco por aí, é meio que um seguro-desemprego que você paga para o capital, para ele ficar ali paradinho, não exercer pressão sobre a economia, pressão no sentido de pressão dos preços, não aumentar a demanda. Você paga este seguro-desemprego para o capital. E é caro, né? Esse ano a gente já vai gastar mais de 800 bilhões de reais de juro da dívida. Então é uma conta salgada, mas é a maneira como funciona esse regime de metas de inflação. Então, mas essa discussão é importante quando você diz assim, nós vamos pagar 800 bilhões de reais de juros. Nós estamos falando de quanto? É importante a nossa audiência até entender do que nós estamos falando. Nós temos uma carga tributária que é 30% do PIB, que está ao torno hoje aí 3,5 trilhões de reais, 3 ponto alguma coisa trilhões de reais, e nós estamos falando de 800 bilhões de juros, que é a segunda maior conta do governo depois da Previdência. É muita coisa, né? 800 bilhões para um país que investe 60 bilhões por ano, 80 bilhões de reais por ano em infraestrutura, por exemplo, tem um descompasso aí estrutural, né? E levando em conta que, essencialmente, a nossa inflação, ela não tem sido, historicamente, uma inflação de demanda, né? Porque as pessoas estão consumindo mais, é uma inflação porque os custos de produção estão maiores, né? Trocando em miúdos, a pergunta é assim, por que o juro é tão alto no Brasil? Né? Por que o juro é tão alto? E se poderia também perguntar-se o seguinte, por que um juro tão alto ainda não freou a economia? Como é que a gente continua respirando com uma taxa de juro deste tamanho, né? Em parte, isso tem a ver com outras fontes de financiamento que você tem para as empresas. Você tem o BNDES, você tem crédito direcionado através do Banco do Brasil, com taxas menores para determinados setores. Então, isso também tira um pouco, digamos, da potência da taxa de juros em controlar a inflação. Então você acaba respondendo com aumentos cavalares quase da taxa de juros. Além disso, você ainda tem resquícios na economia, e talvez eu acho que isso seja o principal, resquícios de indexação na economia, né? A gente passou muito tempo com a economia indexada, com inflação elevada, e ainda existem elementos desse tipo que tiram potência da Selic. Então a Selic acaba sendo colocada muito alta para combater a inflação. Nós estamos falando aqui da relação aí da taxa de juros com a inflação. Mas se a gente olhar o histórico de inflação, nós colocamos na tela ali, o nosso histórico de inflação desde 2022, nós temos um cenário de uma inflação comportada. Né? Nós tivemos ali alguns períodos ali, né, nos quais ultrapassamos a meta, né, ali em 2022, né, os primeiros meses ali. Ali nós temos os índices de inflação acumulados dos 12 meses, né? Então ali é uma média móvel, né? Então, observando no conjunto da obra, nós estamos muito longe de ter um descontrole inflacionário, né? Talvez ali a partir de 2023 nós temos ali uma pequena recuperação da inflação, e aí ela apresenta uma queda, mas na sequência, porque a inflação, essencialmente, quando nós estamos falando aqui da inflação de demanda, ela tem a ver com a oferta e com a demanda, ou seja, quando a economia não é capaz de atender a demanda dos agentes econômicos, há uma tendência de os empresários, das empresas, aumentarem os seus preços. Então essa é mais ou menos a ideia. Quando há uma elevação da taxa de juros, há uma tentativa, então, de se desestimular esse consumo, desestimular crédito, como você colocou aí no início. Agora, tem uma outra questão importante aí, que é a seguinte, né? Uma outra maneira de você combater a inflação é você expandir a oferta, vis-à-vis a demanda. Então, se a demanda aumenta 10%, se eu aumentar a oferta em 12%, eu tiro essas pressões inflacionárias de alguma maneira. A minha pergunta é, há condições de fazer isso? Ou a gente vai ter que usar invariavelmente a taxa de juros como o remédio para atacar todos os males? Eu acho que não, a gente tem que buscar outros remédios, outras situações. Hoje a gente de fato está sem um risco de descontrole inflacionário, a gente tem um risco maior no controle da dívida, do endividamento público. Se você pega a dívida PIB, ela tem uma trajetória crescente, isso tem a ver com a dinâmica dos gastos do governo, que por sua vez tem a ver também com a própria taxa de juros, né? Uma boa parte do problema do nosso endividamento é taxa de juros muito alta. É meio por ali que está um problema, porque você vai aumentando o risco
dessa economia, e os agentes que financiam essa economia, que são os que compram os títulos, como você mencionou, vão exigindo juros maiores para manter esse financiamento. Então, em parte é a questão da inflação, em parte é a questão fiscal, a questão de você sinalizar que vai ter uma trajetória fiscal saudável. Isso abriria mais espaço para a gente poder trabalhar com juros mais baixos. A questão da oferta, seria possível aumentar a oferta para responder ao aumento da demanda sem gerar inflação? Aí dependeria de termos capacidade, eu diria capacidade ociosa disponível para você conseguir rapidamente aumentar a oferta. Porque a oferta, por definição, quando você vai aumentá-la, você inicialmente cria uma pressão de demanda, né? Se eu for aumentar a produtividade porque construir uma estrada nova para escoar a produção, bom, até que aquela estrada esteja pronta e funcionando, eu estou gastando com funcionário, eu estou gastando com cimento, estou gastando com asfalto, eu estou gerando demanda. A hora que ela estiver pronta, eu vou gerar o ganho de produtividade, o ganho de oferta. Então, quando você está num momento em que a economia está andando bem, está com desemprego baixo, está com a capacidade de produção bem utilizada, você fica com menos margem para fazer uma política desse tipo. Quando você tem a capacidade disponível, aí sim. Vimos isso agora. A gente tinha, até o ano de 2023, a gente tinha um desemprego que estava lá em cima. Até 22, na verdade, 22 ele começa a cair. A gente tinha um desemprego que estava lá 13%, 14%. O governo investiu, gastou, no ano passado gastou mais, e isso estimulou a atividade econômica, e o desemprego baixou, e a oferta aumentou, e a inflação, como você notou, não se perdeu, continuou ali mais ou menos 4%. Então, a dúvida é assim, daqui para frente, né? Chegamos já num momento de superaquecimento, ou ainda temos espaço para essa política que foi adotada aí de gastar e de estimular a produção? É o PIB potencial, né? No última instância, qual seria o nosso PIB potencial? Alguns dizem que de 4% ou 3%, e que se crescermos acima disso, a gente começa a fazer água, né? Produzir desequilíbrios. Aliás, eu trouxe aqui na tela a evolução do PIB. Você fez referência aí à expansão da economia, e corroborando o que você trouxe aqui de reflexão, já ali em 2022 ao 2023 a gente percebe taxas de crescimento mais robustas, né? Ali na ponta, né? Na ponta direita, que vai exatamente ao encontro dessa reflexão que você fez, que é um estímulo, né? A economia pelo governo. Isso aí tem redundado aí na queda dos níveis de desemprego. Perfeito. E etc. E assim, então, se a inflação está sob controle, mesmo nesse cenário de forte expansão da economia, né, a despeito do que o mercado, de geral, tem previsto, até o FMI, inclusive, né, o FMI tem feito projeções de que o Brasil cresceria menos de 1%. Sim. Eu acho que o FMI estava olhando muito para o passado, né, e fazendo talvez as médias históricas, e sem olhar o presente e tentar entender de alguma maneira para onde iria a economia. Agora, o que chama a atenção aqui é que nós estamos com uma taxa de expansão do PIB maior, né, na média, né, dos últimos 6 anos, por exemplo, e com uma inflação comportada. Estaríamos nós ainda com capacidade ociosa, ou seja, nós estaríamos no limite, portanto, em 2024, 2025, 2026, por exemplo. A gente poderia esperar taxas de inflação maiores em razão desse estrangulamento, ou de um eventual estrangulamento? Certo. Esse ponto é muito bom, né? Primeiro, eu acho que houve uma subestimação. Eu não gosto dessas estimativas de PIB potencial. Eu acho que elas têm alguns problemas. Mas, enfim, houve uma subestimação, por quem gosta dessas estimativas, do PIB potencial, né? Dizer que o Brasil só podia crescer 2%, 2,5%. Eu acho que era um erro de estimativa. Mais do que isso, provocaria inflação? Eu acho que não. No entanto, agora, há sinais de um sobreaquecimento da economia? Você tem alguns sinais, assim, olha, você tem um desemprego que está na mínima histórica. Desde que se iniciou a série do IBGE, que mede o desemprego pela metodologia atual, é o menor índice que a gente tem. Você tem a massa salarial, portanto, batendo recordes. Você tem ainda essas medidas de hiato do produto ou de PIB potencial que estão sinalizando alguma coisa, dizendo que a gente está crescendo talvez acima da capacidade. E você tem
olhando para a nossa balança comercial, você tem nos últimos meses um crescimento mais acelerado das importações, que é sinal de duas coisas, né? Uma, que você está vazando demanda, você tá com mais demanda do que a sua oferta está dando conta, então está vazando demanda para você comprar lá fora. E aí você tem que olhar o que é que você está comprando lá fora, né? Se a gente está comprando mais bens de consumo, então não é um problema. É um bem de capital já é uma solução. Exato. Se a gente está comprando mais bens de capital, é porque a gente está investindo mais e a gente não tem necessariamente a produção de bens de capital aqui, então a gente está importando. Aí é menos dramático. Mas, de todo modo, esse aumento das importações é uma sugestão também de que a economia está um pouco mais aquecida. Além disso, se a gente olhar os índices de inflação, né, a gente separa a inflação por núcleos, né, tira o preço que subiu de mais, o que caiu de menos, porque você quer olhar o comportamento efetivo e não o que é pontual. Os núcleos de inflação estão acima da meta, a inflação de serviços continua acima da meta. Saiu ontem o dado de serviços, crescimento de serviços no mês de novembro. Novembro cresceu mais 1,1% de serviços é 70% da economia, então a economia segue crescendo esse ano, vai crescer mais de 3,5%. O que é ótimo, Mas fica essa dúvida, será que para os próximos anos dá para se manter esse ritmo? Eu costumo dizer, professor, que o grande desafio é você trocar o pneu do carro com ele em movimento. Exatamente. Como a gente vai garantir, porque é inegável que o país precisa manter taxas de crescimento robustas, né, para conseguir combater os seus problemas socioeconômicos, os problemas estruturais. Então, não dá para a gente jogar água do banho com a criança junto, né? Então a gente faz ali uma política recessiva para diminuir esse ritmo de crescimento econômico, sob o argumento de que isso vai gerar potencialmente uma instabilidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar a boa política econômica, né? Exatamente, trabalha no sentido de garantir taxas de crescimento mais robustas, mantendo um padrão de estabilidade global. E isso aí vai exigir, logicamente, muita articulação política, né? Muita competência, como você falou muito bem. Eu preciso focar naquilo que eu estou importando, né? Aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou consumindo. Se é bem de capital, é bem de consumo, acho que o caminho passa por aí. Nosso grande desafio, lógico, é formar capital humano e, obviamente, né, ampliar os investimentos em inovação e tecnologia e, logicamente, ampliar, né, os investimentos na informação de capital fixo, né, sobretudo aí nós estamos falando de rodovias, né, energias renováveis, transportes, etc., que é o que vai dar a base, né, o caso da estrada que você falou, né, preparar a estrada para que a gente consiga impulsionar a demanda. Bom, eu trouxe, inclusive, aqui além do PIB, uma outra discussão que eu queria trazer, né, aproveitando aqui os nossos 10 minutos que temos ainda para debater, que é um pouco essa transição do Banco Central hoje, né? Então nós temos aí no final do mês, né, a saída do Roberto Campos Neto, dando lugar aí ao Galípolo, Gabriel Galípolo. E, enfim, o mercado de alguma maneira, né, assimilou isso. O governo está muito motivado, ainda que ele não expresse isso explicitamente na imprensa, mas é uma indicação do governo atual. Há uma expectativa de que esse embate entre Banco Central e governo federal diminua, né, nos próximos meses. E aí você fez um comentário no começo dessa desarticulação da política monetária com a política econômica do governo central. E que, a despeito da política monetária mais contracionista, nós temos uma economia que cresce ainda, né? Quer dizer, e como é que fica então a economia, a gestão da política monetária sob o Gabriel Galípolo, por exemplo? Primeiro, o Gabriel Galípolo, eu acho que ele tem boa aceitação no mercado financeiro, porque ele veio do mercado financeiro, ele teve uma passagem pelo Banco Fator, né? Banco Fator, acho que foi o Banco Master, talvez, enfim, um dos dois. Teve uma passagem pelo banco, então ele tem essa formação dentro do mercado financeiro, ele é muito habilidoso, ele conhece bem esse setor, esse segmento. Nas entrevistas que ele tem dado, ele tem demonstrado compromisso com a continuidade, não a continuidade do que fazia o Roberto Campos, como fazia o Roberto Campos, mas a continuidade desta lógica de que você faz política monetária olhando para frente, olhando, portanto, para as expectativas dos agentes. Então, se a expectativa é de que a inflação vai subir, você sobe o juro para ancorar as expectativas. Ele tem essa mesma perspectiva, né? Então eu acho que de início a gente não vai enxergar muita mudança com relação
a política monetária, especialmente a taxa de juros com relação ao que a gente viu com o Roberto Campos Neto. Né? Por exemplo, eu acho que vamos ter um aumento de juros hoje e vamos ter um aumento de juros em janeiro, quando vai ser o Gabriel o presidente. No entanto, eu acho que virão mudanças tanto na gestão, na regulação da atividade financeira, quanto na gestão da política cambial. Então eu acho que por aí virão mudanças, e eu acredito que serão mudanças bem-vindas. Por exemplo, hoje o Banco Central se apoia muito no Boletim Focus, né, que é um boletim que reflete a percepção de mais de 120 instituições financeiras do país. É correto o Banco Central se apoiar num boletim que reflete o pensamento exclusivamente de 120 instituições financeiras, ou deveríamos ter um boletim mais amplo, mais diversificado, com mais atores? O Banco Central ele tem o Focus, que é o principal referência, né? E ele lançou recentemente o Firmus, que pega expectativas de inflação de empresas do setor produtivo, que não é um mercado financeiro, né? Para além do mercado financeiro. Que é um pouco o que acontece nos Estados Unidos, inclusive, né? Exatamente. Você tem outros indicadores. O Banco Central americano trabalha nessa linha, né? Isso. Então você tem o Focus, o Firmus, mas o Firmus é recente, então ele ainda deve ganhar corpo mais adiante. E você tem também, você olhar para a inflação implícita, né? A diferença de juros entre títulos de longo prazo e curto prazo e tal. Você tem esses indicadores para medir a expectativa dos agentes. Eu acho fugidios, assim, eu acho... Tá bom, vou fazer política só baseado nas expectativas. É meio rarefeito para mim. Você precisava de uma âncora um pouco mais garantida para os preços, né? Mas se é correto, bom, dentro da lógica de um regime de metas de inflação, é assim que funciona. Você vai olhar para as expectativas. E uma coisa curiosa, o Firmus, por enquanto, nas primeiras edições dele, costuma dar uma inflação maior do que o Focus, né? Então, as empresas do setor produtivo estão um pouco mais pessimistas olhando para esses indicadores. Aliás, eu estive olhando recentemente o relatório Firmus, e agora chama a atenção que a maioria do empresariado tem uma perspectiva positiva sobre a economia, né? Sobre vários indicadores, inclusive, né? Sobre o desempenho do PIB, sobre o desempenho do mercado de consumo, sobre o desempenho da massa salarial. A gente tem uma percepção até mais favorável na média do que o próprio mercado financeiro, né? O mercado financeiro ele olha invariavelmente para a inflação, para a expectativa, como você bem disse, né? E aí pressiona, né, o Banco Central de alguma maneira, por meio até dos seus boletins, cujos boletins lá sofrem de um certo déficit de transparência, né, porque essa é uma crítica que o Banco Central recebe recorrentemente, e que esse boletim Focus recebe recorrentemente, é de que não há muita transparência. As próprias atas do Banco Central, quando emitidas, elas são muito genéricas, elas não têm nenhuma evidência empírica mais fidedigna que comprove aquilo que está sendo colocado no relatório. Talvez esse movimento que o Banco Central está fazendo agora de ouvir o setor produtivo possa nos levar para uma razoabilidade na gestão da política monetária. Quer dizer, você não olhar exclusivamente para um setor da economia, mas você olhar também para o agronegócio, você olhar para o setor produtivo, olhar para o setor industrial, para o setor de comércio, sobretudo, sobre as suas perspectivas, né? E aí, a partir dessa perspectiva, você mede o impulso, o desejo de investir desses setores, e você consegue mensurar o efeito disso sobre o comportamento dos preços, por exemplo, né? Eu acho que é para ficar um pouco nessa linha da macro. Eu queria depois explorar contigo um pouquinho mais a questão dos swaps cambiais, né? Das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Mas só para finalizar esse tema do boletim, você acha que o Banco Central, sob a gestão do Galípolo, tende então a aprimorar esses mecanismos institucionais e aprimorar as técnicas de apuração das perspectivas sobre inflação? Eu creio que sim. Tá? Inclusive isso que você mencionou dos boletins, das atas,
Né, a comunicação é um modo de se fazer política monetária hoje, já que você quer influenciar as expectativas, a maneira como você comunica é absolutamente fundamental. E eu acho que aí também virão mudanças com a entrada do Galípolo, né? Eu espero uma comunicação mais clara e menos crítica ao que acontece na política fiscal. Muitas vezes a gente viu nas atas do Banco Central mais críticas ao que acontece na política fiscal do que propriamente um argumento da política monetária. Então eu imagino que com o Galípolo você talvez tenha uma Precisa coisa mais observar de quem ponderada. vem as críticas, né? Sim. Isso é importante. Mas, professor, só para a gente finalizar, que nós estamos já no final do nosso programa, falar um pouquinho sobre o dólar. O dólar recentemente tem disparado. Você acha que isso tem a ver com uma decisão monocrática do Banco Central de não intervir no mercado de câmbio? Ou, de fato, existe uma instabilidade insustentável e um risco potencial, por exemplo, a se produzir uma inflação derivada do aumento do dólar? Eu acho que o dólar tem se movido o dólar é sempre uma questão interna e internacional, né? Porque, enfim, é a relação da moeda de lá com a nossa. Tem se movido por duas razões. Uma é a eleição do Trump. O Trump sinaliza que vai numa direção de fortalecer o dólar como moeda internacional. Então, dólar mais forte, real mais fraco. Essa é uma razão internacional. A outra razão é interna, né? Eles argumentam que o pacote de gastos do governo, o pacote de corte de gastos do governo não foi duro o suficiente e isso deixaria margem para um descontrole da dívida e daí para o descontrole da inflação, que foi onde você chegou. Eu acho que houve no mercado um movimento de manada. O Banco Central poderia ter defendido um pouco mais o dólar, eu não digo nem agora, recentemente, nesse momento em que ele subiu para R$6, mas ao longo do tempo, né? Em parte, o nosso dólar ele é formado mais no mercado futuro do que no mercado à vista, né? Porque a gente tem muitos dos derivativos de moeda e tal, então as expectativas contam muito. O Banco Central poderia ter regulado isso melhor ao longo do tempo. Eu penso um pouco desse jeito. Então, são esses dois caminhos aí que fizeram o dólar subir. Bom, então é isso. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco discutindo esses temas. Então fica o convite para uma próxima edição. E para você, nosso agradecimento pela audiência e em breve estaremos aqui presentes para mais uma discussão sobre um tema aí do mundo dos negócios e da economia. Estejam conosco. Um abraço, até mais.